Bom, a gente está aqui agora com o Fabrício Rapello, que é professor de fisioterapia e coordenador de pós-graduação em fisioterapia esportiva. E ninguém melhor que o Fabrício para explicar essa situação, essa relação de lesões em gramados sintéticos naturais, se procede, se não procede, se existe um estudo a respeito disso. Primeiro, nosso boa tarde. Muito obrigado, Fabrício, pela participação. Bem-vindo aqui ao Mundo dos Esportes. Fernandinho, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Sou ouvinte assíduo de vocês, então, frequentemente sábado eu estou aqui ouvindo vocês, na função de ouvinte. E hoje é um privilégio, oportunidade de estar aqui um pouquinho com vocês, poder conversar sobre esse tema tão polêmico, né, em relação a lesões do futebol profissional, gramado sintético, gramado natural. E obrigado, agradeço a você, ao Capriotti, aí pela oportunidade. E bem-vindo de férias, né, estava de férias, eu tomei recentemente. Fernando, assim, a gente precisa, quando a gente fala desse assunto, uma coisa antes de abordar exatamente isso, é deixar claro algumas diferenças que a gente tem que ter na cabeça de preferências e ciência, certo? E quando eu falo ciência, ciência do futebol, ciência do esporte. Quando a gente vê, ou a gente vê na mídia, ou vê mesmo nos clubes, já tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos no grande clube aqui de São Paulo, como fisioterapeuta do esporte. E quando a gente está no dia a dia, e também esse é um ponto importante, a preferência do atleta, onde ele prefere, em qual gramado ele prefere jogar, qual ele se sente mais à vontade para jogar, qual ele sente que a dinâmica do jogo, como você falou agora há pouco, é o que ele está mais habituado. Isso é um ponto importante, que isso tem que ser levado em consideração, tem que ser colocado na mesa, afinal de contas são eles que estão lá dentro do campo, que fazem o show acontecer. A gente sabe que sim, o campeonato natural, a bola rola, mas de uma forma diferente, quica de uma forma diferente. Quanto a isso, é algo que a gente tem que ter um contexto que tem que sim ser levado em consideração. O que é importante agora, que é o assunto do nosso papo hoje, é quando a gente tenta dizer, ou tenta justificar, como mais um argumento dessa possível preferência entre um e outro, que um lesiona mais do que o outro, que um aumenta o risco ou a probabilidade de ter uma lesão ou não, tá? E aí uma coisa que é importante colocar, a gente tem sim, tá? Nós temos pesquisas científicas recentes de alta qualidade, ou seja, que foram feitas exclusivamente com jogadores de futebol, e aí não inclui junto no mesmo bolo, na mesma avaliação, outros esportes como você citou, futebol americano, rugby, que também faz em gramados, hóquei sobre grama. Então é complicado quando você tem ciência ou pesquisas que misturam esportes de gramado e concluem alguma coisa, e quando sim, nós temos uma pesquisa grande, recente, publicada em 2023, inclusive uma revisão sistemática, ele faz uma síntese, ela reúne e sintetiza resultados já de 20 pesquisas que estudaram exatamente esse tema, se o atleta de futebol profissional, masculino ou feminino, jogar e treinar no gramado sintético, ou jogar e treinar no gramado natural. A gente acompanha isso ao longo de 1, 2, 3 temporadas. E você analisa se um gramado lesionou mais do que o outro. E essa publicação ela foi numa revista de alto impacto na área, uma revista do Grupo Lancet. Então, assim, é uma revista que selecionou artigos com baixo risco de viés, baixo risco de artigos com tendências... É a chamada revisão, né, dos estudos. Isso, uma revisão sistemática que ela sintetizou 20 artigos que analisaram exatamente isso. Então, assim, essa revisão ela buscou encontrar artigos só de futebol, exclusivamente de futebol, o nosso soccer, como você colocou. E é recente, tem 2, 3 anos, né? E parece que as informações que ela traz é um pouco diferente do que o senso comum traz para a gente. Essa pesquisa traz algumas informações relevantes que no gramado sintético, por incrível que pareça, para atletas profissionais de futebol de ambos os sexos, o gramado sintético lesiona 21% a menos do gramado natural. Então, quando você tem estudos que acompanham 1, 2, 3 temporadas, jogar futebol no gramado sintético reduz em 21% o seu risco de ter uma lesão do que jogar no gramado
natural, por incrível que pareça. Ambos os sexos. E aí, com qualidade, o gramado natural com uma qualidade adequada, perfeita, ou nos gramados que a gente tem essas dificuldades aí de condições de manutenção e tudo? Isso é importante para ficar claro. É importante ficar claro. Vamos ver os países que foram feitas as pesquisas. Tá? A gente tem 6 estudos que foram feitos em gramados da Europa, comparando sintético e natural, gramados nos Estados Unidos, Japão, Arábia Saudita, Noruega, Itália, Suíça. Então, assim, são gramados naturais e sintéticos que eu acredito que sejam de alta qualidade e que sejam possíveis serem feitas as comparações. Então, a gente está falando de pesquisas no mundo inteiro e, infelizmente, não temos pesquisas ainda feitas no Brasil com a nossa realidade, dos nossos gramados. Então, a gente tem que colocar esse ponto de limitação, sim. Essa informação ainda não temos esses dados dos nossos gramados aqui no Brasil, esses 15 gramados de Série A que são de grama natural e dos 5 sintéticos, e de Série B também pode ter uma distribuição parecida ou diferente. Só que as informações, Fernandinho, são de pesquisas de gramados com alta qualidade em ambos os tipos, tanto natural como sintético. A gente não está comparando, por exemplo, um gramado artificial bom com um gramado natural ruim, ou um gramado natural excelente com um gramado artificial ruim. Você traz uma informação. Você está trazendo uma informação importante que eu gostaria que você repetisse, então, Fabrício. Os gramados, segundo essa pesquisa, essa revisão acadêmica, que ela reúne 20 estudos importantes e chega a essa conclusão que no gramado sintético, isso é uma informação nova, eu confesso que eu não sabia, importante que você está colocando, muda o patamar da discussão. O gramado sintético, o jogador tem uma quantidade menor de lesão do que num gramado natural em perfeitas condições. Sim. Vou trazer alguns dados para vocês aqui. A taxa total de lesões foi 21% menor no gramado sintético em relação ao gramado natural, quando a gente fala de atleta de futebol profissional de ambos os sexos. Foi 18% menor no gramado sintético em relação ao natural, quando a gente fala só de futebol profissional masculino, e 17% menor quando a gente fala de futebol profissional feminino, considerando o total de lesões. Então, assim, existe ciência, existe publicação com baixo risco de viés, de eu escolher quais artigos eu quero colocar, e aí é importante colocar, até Fernandinho, no meu atual momento profissional, já estive no futebol, eu não tenho hoje vínculo com nenhum clube de futebol, não tenho vínculo nenhum tipo de vínculo, possível viés de interesse na Você minha tem interesse com a ciência. Com a ciência. Perfeito. Exato. Tá? E aí, quando a gente distribui por região anatômica, é isso que chama atenção. Quando a gente fala de lesões de pelve, então quando eu falo de lesão de pelve, eu falo de pubis, pubeite, pubalgia, lesões de adutores, são músculos internos da coxa, né? E lesões na coxa, ou seja, lesões posteriores de coxa, que são as mais comuns no futebol. Jogar no gramado sintético tem uma taxa de lesões de pelve e de coxa 21% menor no gramado sintético do que no natural para atletas de futebol masculino profissional. Desses 20 estudos, 10 conseguiram informar que o gramado sintético lesiona 28% menos coxa e pelve, pubis, principalmente adutores, em jogadores de futebol masculino. Então é importante colocar que isso aqui é ciência, tá? De novo, tem o viés de não termos informações de gramados no Brasil. E seria interessantíssimo ter esse tipo de comparação com a nossa realidade. Até porque, Fabrício, para reforçar essa tua colocação, que ela é muito pertinente, existem qualidades de gramado, né? A gente, teoricamente, as informações dos fornecedores de grama sintética aqui no Brasil, que a gente trabalha com o que há de mais moderno, né? Eu não posso afirmar que sim ou não sei se há diferença entre os gramados que foram utilizados na pesquisa com os que são usados na prática aqui no Brasil. Você também não tem essa informação, né? Eu trago para você, esses gramados, essas 20 pesquisas, 18 das 20 analisaram os gramados sintéticos de terceira geração. No Brasil, atualmente, os gramados sintéticos que temos disponíveis aqui são de quarta geração, a maioria, e parece que alguns estão tentando implementar já de quinta geração. Ou seja, nós estamos falando que essa pesquisa já tem 3 anos quase, né?
e ela analisou estudos de gramados sintéticos com tecnologia inferior à que nós temos agora, certo? Então, assim, é importante colocar que são gramados de terceira geração, para essas 20 pesquisas, 18 avaliaram gramados de terceira geração, e o que a gente tem agora aqui no Brasil são gramados de quarta, quinta geração. Então, teoricamente, uma tecnologia com um avanço tecnológico maior, mais próximos ainda das características dos gramados naturais. Então, assim, é importante colocar que quando o gramado era uma tecnologia anterior, as pesquisas já apontavam que lesionava menos em relação ao natural. E, pasmem, isso é importante colocar, as famosas lesões de joelho, que a gente tanto discute aí no futebol. Essa mesma pesquisa traz uma informação muito importante. A taxa de lesões de joelho no gramado sintético em jogadores de futebol profissional, comparado ao natural, foi 23% menor. Então, assim, inclusive as lesões de joelho são menores no gramado sintético. Eu sei que é uma informação meio que confronta o senso comum, que desafia um pouquinho a gente, faz a gente pensar, só que nós estamos falando de ciência no futebol, e ciência de alta qualidade. Eu até mandei previamente, antes da entrevista, essa publicação para a sua produção, para que esse conhecimento científico se espalhe, se divulgue, e que a gente tenha uma certa, um pouco de ciência, um pouco na bola, um pouco de ciência de verdade no futebol, que consiga pautar as tomadas de decisão. Outras questões são de reforço, opção do atleta, preferência, as questões de custos de manutenção, de acordo com as regiões do país, de acordo com a questão financeira do clube. Cara, perfeito, isso aí é uma questão que tem que estar na mesa. O que a gente tem que colocar é que o argumento que lesiona mais parece que não se sustenta quando a gente fala de ciência específica para o futebol. Pois é, e esse é um dado importante, eu acho que muda toda até a visão da situação, porque bem no início da sua colocação você disse, é uma questão de preferência pelo gramado natural, e ele não pode, o gramado sintético, mas ser questionado, como em algumas situações ele foi questionado. Eu tomei um cuidado enorme no início da nossa conversa para dizer que não existia estudo científico que provasse que o gramado sintético machuca mais. Agora existe uma revisão acadêmica que o gramado sintético machuca menos. Então é um dado novo que chega e começa também a se repensar o que acontece, como aqui no Brasil. Mas tem alguns momentos aí dentro desse estudo que a gente vai tentar colocar ali dentro de uma prática lógica aqui. Como nós temos 1/4 dos gramados da Série A com grama sintética, e existe essa disparidade, e agora cai esse mito que machuca mais ou machuca menos, não seria mais coerente para ter um equilíbrio desportivo dentro dessa economia, se podemos dizer assim, de lesões dos atletas, todos os gramados passarem a ser sintéticos? É uma questão também econômica? Olha, que pergunta difícil, mas é uma pergunta que a gente tem que encarar, tentar pensar. Porque assim, a tomada de decisão quanto à escolha do clube usar o gramado sintético ou não, também tem que passar pelas questões de lesões ou não. E a gente tem que lembrar o seguinte, que atleta de futebol profissional lesionado e afastado por lesão, ele gera ônus financeiro para o clube. Ele custa, o atleta afastado, sem jogar, sem performar, ele custa muito para o clube. Tem alguns estudos europeus que já mensuraram quantos euros um atleta profissional de Série A, de primeira divisão das competições europeias custa por afastamento, por dia de afastamento, e é um custo alto para o clube. Então, assim, quando você coloca na ponta do lápis isso, talvez, aí é uma especulação, a gente teria que tentar fazer uma avaliação mais rigorosa quanto a custo-benefício, digamos assim, mas se a gente tem dados científicos de futebol profissional que lesiona menos em gramados com tecnologia anterior aos que talvez sejam utilizados agora com maior frequência, essa conta precisa ser feita, porque atleta lesionado, afastado, sem jogar, pode ser que ele custe mais do que você investir num gramado sintético e na sua manutenção. Por informações na mídia, enfim, parece que os custos de gramado sintético eles são mais baratos, onera menos para o clube do que manter um gramado natural em alta qualidade, enfim. Então a questão de economia, de jogo financeiro é colocar na balança. Vale a pena você ter um gramado que lesiona menos,
ou tem menor taxa de lesões, que requer um período de adaptação fisiológica e física e funcional dos atletas. A gente tem uma pesquisa também recente que parece que, por dados de GPS, os atletas eles têm uma distância total percorrida maior, ou eles correm uma distância maior no gramado sintético do que no gramado natural. Então a demanda, a exigência física ela é maior, só que ela é adaptável, ela é treinada. O corpo se adapta a essa exigência, a essa demanda de ordem física e funcional. Então, assim, tem que se colocar na balança. Vale a pena perder um atleta que não joga, que custa muito caro para mim. Tem um gramado que tem uma taxa de lesões menor, que é mais fácil manutenção, e o meu jogador vai estar mais disponível para performar, ou vale a pena manter, ou dar mais ênfase às preferências do atleta, às preferências dos dirigentes, dos clubes, o que é mais tradicional. É uma tomada de decisão que tem que envolver todos, mas tem que envolver também direção e presença de clubes, que são quem toma uma decisão sobre isso, né? Pois é um movimento nos clubes aqui no Brasil para a abolição do gramado sintético, né? E o presidente da CBF disse que isso vai ser estudado num próximo momento. Mas na contrapartida disso, primeiro, por que esse estudo ficou escondido? Olha, Fernando, eu não sei, porque se você... Ele ficou escondido. Eu me considero uma pessoa que me atualizo, que estou sempre tentando acompanhar o que acontece, e eu confesso que não tinha essa percepção, e não acredito que tenha sido uma falha minha, porque eu não vi isso em lugar nenhum. Assim, Fernandinho, a gente... Normalmente as pesquisas elas se encontram em bases de dados de saúde. A gente tem a PubMed, que é a base de dados de pesquisa de saúde que reúne maior quantidade de informações sobre ciência na saúde como um todo, e no futebol e no esporte também. E a princípio a gente utiliza algumas palavras-chave específicas de gramado sintético, natural grass, ou turf ou artificial grass, que são os gramados sintéticos, combina com a palavra sports injuries ou a palavra de lesões e futebol, soccer. Você consegue misturar palavras-chave, você consegue selecionar revisões temáticas, que é esse tipo de pesquisa, e não é tão difícil assim você conseguir encontrá-la. Inclusive, ela está disponível de acesso gratuito. Essa revisão que eu coloquei para vocês, que é especificamente de futebol profissional. Desculpe, foi a revista Lancet que Não, a revista foi Clinical Medicine, que é uma das revistas do grupo Lancet. Então, assim... Ok. Que é uma editora, posso dizer assim, extremamente responsável no que diz respeito à área científica. A rigor científico. Essa revista, da Clinical Medicine, que é uma revista do grupo Lancet, ela tem um fator de impacto de quase 10, ou seja, os artigos que são publicados nessa revista são usados como referência e são citados em outras pesquisas, em outras revistas. O fator de impacto 10, 9,6, é um fator de impacto dessa revista que ele é gigantesco quando a gente fala em área de saúde. Então, assim, acredito, eu tenho, lógico, não sou editor da revista, não posso falar por ela, mas eu acredito que uma revista do Grupo Lancet, com um fator de impacto alto desse jeito, com certeza, para esse artigo ser publicado, ele deve ter passado por um rigor científico, metodológico, de revisão por pares, como a gente chama, mais de um editor, revendo informação do artigo, perguntando informações sobre ele. Então, acredito eu, também como professor e pesquisador, que atualmente sou além de FIS do esporte, que é uma informação que você tem que ter um grau de confiança boa. E entra aquela questão, a gente, enquanto professor, enquanto pesquisador, a gente tem também uma formação de conseguir pegar essa revisão sistemática e fazer uma análise da qualidade dela. E essa revisão, citada como referência, ela tem um baixíssimo risco de viés. Então, a informação que está lá parece que sim, é uma informação que hoje, no atual cenário, 2026, é o nível de evidência mais alto que nós temos hoje sobre esse tema. Olha, ele parece ser desconhecido no mundo do futebol. ou a gente não tem interesse. Porque eu não vi nem as fornecedoras de grama sintética, que já tive até alguns embates aqui, entrevistei donos de empresas que fornecem grama sintética, debates com assessorias, com atletas e tal. Acho que nem eles sabiam desse estudo. Porque isso que eu falei, isso aí está escondido por quê?
E uma informação importante, você falou de empresas de material de gramado sintético, enfim. Uma coisa importante, Fernandinho, todos esses artigos que eu citei para você aqui, que envolveram futebol profissional masculino e feminino, nenhum deles, foi financiado por nenhuma empresa de gramado sintético. Nós temos 3 artigos que vira e mexe aparecem aí em outras revisões temáticas de gramado sintético, natural e lesões, uma em futebol feminino amador e 2 em futebol americano, que são aí sim pesquisas de acompanhamento aí de 1, 2 anos, que foram financiadas por empresas de material esportivo, empresas de gramado sintético. Essas aqui que eu trouxe para você, nenhum desses artigos tem nenhum tipo de financiamento de nenhuma empresa de gramado sintético, portanto, não há nenhum tipo de viés de ordem comercial ou financeiro envolvido nessa pesquisa. Então a gente tenta trazer a responsabilidade de estar aqui no mundo dos esportes, falando com você nesse programa que eu sou ouvinte, como eu te falei há muito tempo. A responsabilidade de trazer informação sem viés é grande. Então a gente está trazendo o que há de melhor hoje no mundo dessa informação. Lógico que a ciência é mutável, pode ser que ao longo desses últimos 2, 3 anos tenham saído pesquisas novas que no futuro podem mudar a abordagem atual, mas no momento os dados que nós temos é esse, dessa revisão. Inclusive, se a gente conseguir um dia poder divulgar mais esse tipo de pesquisa, a gente consegue atingir mais colegas que trabalham com esporte, né? Nós estamos conversando com o professor Fabrício Rapello, professor de fisioterapia, coordenador de pós-graduação em fisioterapia esportiva. Seus colegas dos clubes, você disse que como você disse, você já trabalhou no clube, você deve ter muitos colegas, em clube profissional, você deve ter muitos colegas que também partilham desse estudo ou não conhecem esse estudo. Qual é a percepção do mundo acadêmico, o mundo prático de medicina e fisioterapia esportiva em relação ao uso do sintético? Olha, Fernandinho, é difícil falar sobre colegas profissionais se... Então vou facilitar para não lhe criar constrangimento. O que a classe pensa? Eu entendo um pouquinho, Fernando, porque eu já estive dos 2 lados, né? Eu já estive dentro de um clube de futebol, como funcionário do clube, como profissional que trabalhou no clube. Hoje atendo no meu consultório aqui em Santos, estou como professor, como você falou, em São Paulo, aí no Einstein. Então hoje eu não tenho vínculo com o clube nenhum, mas já estive dentro do clube. Eu acho pouco provável, e eu acho que eu conheço muitos colegas fisioterapeutas do esporte, amigos meus ou colegas que trabalham em grandes clubes, é muito pouco provável que esse tipo de informação já não seja de ciência e de ciência de todos eles, porque é muito fácil esse tipo de informação ser acessível para o nível de colegas, nível de fisioterapeutas do esporte que estão hoje trabalhando nos clubes da Série A, Série B e mundo afora, ainda mais do fisioterapeuta do esporte e do futebol do Brasil. Mas a gente não viu nenhuma vez... A informação ela é acessível. Mas a gente não viu a manifestação nenhuma vez de nenhum profissional hoje na atividade em um clube para justificar o problema de lesões, excesso de lesões ou não. Uma coisa que é importante colocar, Fernandinho, que é assim, sobre lesões também, que eu acabei não falando no começo. A gente não pode também só atribuir a tipo de gramado às lesões do futebol. As lesões, elas são multifatoriais, né? Sim. Então, talvez o gramado sintético ou natural pode ser um fator que aí talvez interaja com outros fatores de ordem física, funcional, psicológica, comportamental, sono, contexto, enfim, para a gente poder definir o atleta que tem maior risco ou não, ou um perfil de maior ou menor risco para ter uma lesão no futebol. O gramado é um deles. Ele pode ser um deles, e aqui a gente falando isoladamente só de tipos de gramado. E você vê que assim, a diferença existe, é relevante, e a tomada de decisão, eu acredito, em relação aos clubes, de utilizar essa informação científica como parte das tomadas de decisão, ela também passa pelo Departamento do Esporte, mas eu acredito que ela também passa por todo o Departamento de Saúde, Performance, Comissão Técnica e Diretoria, né? Então, e envolve uma mudança de gramado, envolve uma mudança estrutural do clube, de eventualmente colocar gramados sintéticos nos locais de treino ou no seu campo de jogo, para ter uma adaptação melhor
treinar rotineiramente no sintético, adaptar melhor durante o jogo no seu gramado, no seu estádio. Então as tomadas de decisão, elas passam por decidir usar o gramado ou não em relação às lesões, como eu te disse. Eu acredito que essa informação ela é, sim, já bem divulgada no ambiente do esporte, entre a fisioterapia esportiva e do futebol, os departamentos de saúde e performance, e ela, com certeza, eu tenho grande certeza que deve ter sido debatida, ou pode sim ter sido debatida em equipe, em conjunto, mas aí, assim, como envolve a tomada de decisão de cada clube em passar a usar um gramado ou não, aí talvez seja uma pergunta que se direciona para esses responsáveis por esses setores que tomam essa decisão, né? Pois é, e é uma coisa que chama a atenção, porque aqui no Brasil a decisão de utilizar gramado sintético não foi baseada nessa evidência científica, ela foi baseada em evidência econômica. Sim. A partir da avaliação ponderando esses resultados dessa pesquisa, você acredita que esses dados, esses números que foram fornecidos, eles têm força para realmente mudar essa mentalidade do uso do gramado sintético no lugar do gramado natural ou não? Como você disse no início da conversa, é uma questão de percepção também dos jogadores que preferem jogar no natural do que no sintético. É por uma questão de desconhecimento, novidade e agora com o reforço científico dessa tese que você nos apresenta. Fernando, o atleta de futebol, ele talvez desde a base, e pelo menos vamos colocar aí de 15, 20, 25 anos para trás, ele sempre treinou, sempre aprendeu a jogar futebol, fez sua formação na base, prioritariamente ou em grande parte dos clubes em gramados naturais. Então é normal e esperado e até consciente que a preferência do atleta por treinar e jogar num gramado em que ele praticou futebol e performou a vida inteira no natural, seja humano e normal esperar que ele opte por um gramado natural. E, ao mesmo tempo, a opinião do atleta, de novo, ela é importante, sua preferência, mas, por exemplo, quando ele se lesiona num gramado sintético, hoje, com o que tem de senso comum, que gramado sintético lesiona mais, né? Quando ele se lesiona num gramado sintético, há uma tendência natural de ele atribuir a lesão dele ao gramado sintético. Quando ele se lesiona no gramado natural, a percepção dele é totalmente diferente. Ele não atribui ao gramado natural a sua lesão. Ele atribui a outras questões, a outros fatores. Então, assim, envolve uma questão também cultural e envolve, ao meu ver, uma questão de formação do atleta, que em grande parte dos clubes é formado desde a categoria da base em gramado natural. Pouquíssimos clubes usam gramado sintético, por exemplo, na base hoje em dia. Alguns sim, inclusive, tá? Tem alguns clubes que a base treina no sintético e joga no natural. E quando você faz esse tipo de avaliação de pesquisa, você não percebe diferença de lesões em sintético no treinamento ou na grama natural em jogo. Meu doutorado na Federal de São Carlos, que foi pro futebol, você conseguiu avaliar isso em categoria sub-17, sub-20. Eles treinavam no gramado sintético e jogavam no natural e não teve diferença de lesões. E aí sim, pensando quando ele joga num gramado que ele não está adaptado, por exemplo. Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento em questão. Eu acredito que sim, as tomadas de decisão hoje quanto à escolha do gramado sintético por questão econômica, foram por questão econômica, pelo custo ser mais baixo de manutenção, e inclusive algumas arenas que têm gramado sintético também acabam tendo shows, enfim, então o desgaste da grama natural é maior quando você usa sua arena esportiva, seu estádio para outros eventos, que é uma realidade no mundo inteiro. Você consegue ter um gramado de maior qualidade, mesmo tendo o uso do estádio da arena para outros fins. Mas eu acredito que se eu fosse hoje um dirigente de futebol, se eu tivesse o poder de tomar decisão, de poder escolher essa questão, eu colocaria sim na jogada a questão de lesões, porque é um custo menor, talvez manter um gramado sintético, aí eu estou colocando um talvez, a gente não tem dados sobre isso, do que manter o atleta lesionado afastado, entende? Do que mantê-lo lesionado, porque ele não vai performar. Então, assim, eu acredito que a grande questão de talvez colaborar com isso hoje é começar a colocar esses dados em maior visibilidade para que colaborem
para que os clubes tomem a decisão em conjunto, inclusive com os atletas, para decidir qual gramado ele vai manter ou não, pensando num contexto. Acho que o contexto importa, Fernandinho. Se você tem um estádio, por exemplo, que não é utilizado para outros eventos, num local que talvez você não tenha uma variação muito grande de questões climáticas, que jogue pouco, que tenha pouco uso do gramado, o atleta tem uma preferência por jogar no gramado natural, é um clube que tem um trabalho de gestão de lesões, trabalhos preventivos, gerenciadores de risco de lesão, departamento de saúde e performance muito bem feito, consegue manter os atletas disponíveis para jogo. Ele pode, num panorama, no contexto maior, optar por manter o gramado natural. Agora, a questão de escolha de sair do que é tradicional e ir para o sintético, eu acredito que deveria começar a ser feita também considerando a taxa de lesões menor. Porque aí, consequentemente, existe uma maior probabilidade do jogador de futebol ficar mais disponível para jogar, se lesionar menos e performar mais para o clube. Simples assim. E, de novo, o atleta lesionado, ele custa muito caro para o clube. A gente não tem uma estimativa em reais aqui no Brasil, mas se eu não me engano, tá, eu tenho que confirmar essa informação, mas um dia de afastamento de jogador de futebol na Europa, nas principais ligas, se eu não me engano, gira entre 400 a 700 euros por dia, ou mais, se eu não me engano, de custo para o clube quando ele está afastado. Então imagina ficar um tempo aí, um mês e meio, 2. Eu acredito que essa informação tem que confirmar certinho o valor. Eu não me recordo de cabeça. Mas é um custo muito alto. Então talvez valha a pena pensar em colocar essa questão econômica também na jogada sim. Há instantes atrás... Desculpe, por favor, conclua. Não, essa questão de lesões também na jogada sim. Nós estamos conversando com o professor Fabrício Rapello, que é professor de fisioterapia e coordenador de pós-graduação em fisioterapia esportiva no Einstein, né, professor? Isso, no momento sim. É dinâmica a vida. Mas você falou instantes atrás uma resposta de um estudo com garotos sub-17, sub-20, que tinha uma questão de adaptação. Treinavam no gramado sintético, iam jogar para o natural e o número de lesões ele era expressivo. A gente não corre no Brasil por ter essa indefinição, uma parte sintética, uma parte natural, de a gente está vivendo um fenômeno aí de excesso de lesões por essa questão de adaptação que o corpo não consegue definir que jeito ele tem que responder ao esforço exigido e normalmente ele fica alternando entre sintético e natural, baseado nesse estudo que você coloca. A gente tinha que ter uma decisão, ou vai ser tudo natural ou vai ser tudo sintético? Eu acho que assim, eu acredito que a gente tem que colocar um ponto que é importante, Fernandinho. O futebol é diferente no gramado sintético, como eu coloquei para vocês, eles correm mais, eles têm uma distância percorrida total maior. Os músculos precisam assim, responder de outra maneira, o exoesqueleto tem que responder de uma outra maneira. Na verdade, o que acontece? Você tem que adaptar as cargas de trabalho, as cargas que são impostas de número de sprints, não, perfeito, mas o corpo precisa de quanto tempo para se adaptar a isso? Não é de uma semana para hoje eu jogo no sintético, semana que vem jogo no natural. Não há como, né? Não são adaptações de semana a semana, isso requer um período de adaptação adequado do corpo. E aí, assim, a gente não tem nenhum dado científico hoje que mostre quanto tempo um atleta que sempre treinou em gramado natural precisaria para sofrer algum tipo de adaptação positiva para treinar e jogar num gramado sintético, a ponto de ele conseguir performar e ter as suas métricas de performance próximas ao que ele faz no gramado natural. A gente não tem quanto tempo isso é possível, a gente não tem essa informação de quanto tempo precisaria ter, infelizmente ainda. Mas tudo bem, mas é um risco manter do jeito que a gente está mantendo. O risco de lesão aumenta, o risco de dificuldade aumenta. Uma questão interessante de colocar, Fernandinho, é que assim, a gente não tem, por exemplo, informações, e isso é uma questão muito bem colocada por você. Agora eu entendi o que você quis perguntar. Não temos dados, por exemplo, vamos pegar clubes que treinam e jogam em casa no gramado sintético e na semana seguinte jogam no gramado natural. A gente não tem esse tipo de informação, porque essa pesquisa que eu citei para vocês, eles compararam clubes e atletas que só jogaram
no gramado sintético durante um tempo e só jogaram no gramado natural. Mas esse tipo de dúvida é possível levantar, né? É possível, assim, é totalmente pertinente. Então, assim, não temos como saber hoje se os atletas que treinam e jogam nos clubes que têm gramado sintético ou jogam em casa. Quando eles forem jogar fora no gramado natural, que é diferente, ele consegue se adaptar em 3, 4 dias? Não consegue. Ele tem maior ou menor risco de quando ele sair do sintético e for para o natural se lesionar mais? Não sabemos. Entende? Então estamos arriscando. E o contrário também acontece. Estamos arriscando. Oi? Estamos arriscando. É o que temos para hoje, certo? Nós temos 5 clubes com gramado sintético e 15 com natural. O que se fala muito? Quando o atleta que joga no natural, vários jogos, vamos colocar então, turno e retorno, nós temos 38 jogos, né, se eu não me engano. Sim. Nós temos 5 clubes que têm gramado sintético, então seriam 10 jogos. Se o clube que tem gramado natural não tem sintético, ele vai jogar pelo menos 5 vezes no gramado sintético numa rodada de 39 jogos. Então, assim, ele vai estar menos vezes exposto a um gramado sintético do que o gramado natural em outros campos do Brasil. O contrário é diferente. O atleta que joga em casa no gramado sintético, ele vai ter pelo menos 19 jogos no gramado sintético e ele vai jogar 19 vezes no gramado natural. Ele vai jogar, então, 50 por 50. A gente não sabe dizer hoje, Fernandinho, se as equipes que treinam e jogam no gramado sintético e metade dos jogos são feitos nos gramados naturais, se eles têm mais risco de machucar quando jogam no natural do que aqueles que jogam 5 jogos no gramado sintético e 34 no natural. A gente não tem essa informação. Não temos como dizer se aumenta ou não o risco. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Temos esses dados? Não temos. Porque as comparações que eu citei para você foram exclusivamente um tipo de gramado em relação ao outro. Seria interessantíssimo investigar essa dinâmica, porque a gente não sabe dizer. Então, os clubes que têm gramado sintético, será que eles vão ter maior risco de jogar no gramado natural? Não sei. O contrário, quem joga mais vezes natural, pelo menos metade dos jogos, quando forem jogar no gramado sintético, vão ser só 5 jogos. Será que eles vão ter mais risco de lesão? A gente não tem como saber isso hoje. Mas é uma realidade que a gente tem que começar a investigar. Principalmente em campeonatos que tem os dois, né? Que é o nosso caso. Sim, eu falo isso, professor, que o nosso campeonato está inserido entre as 5 maiores ligas do mundo. E a única que tem esse uso misto de gramados é a nossa. Por que as outras não têm? É difícil dizer. Uma coisa que é importante colocar também, Fernandinho, que assim, por que na Europa, nos clubes Série A, os principais campeonatos europeus, enfim, não se usam gramado sintético, né? A gente tem que também ter um pouquinho de informação também, que é importante colocar. Alguns gramados naturais de grandes clubes de fora do Brasil, que usam seus gramados como arenas para outros eventos. Quando existe um evento esportivo, o evento que não é o futebol no caso, no seu gramado, o gramado ele é retraído, ele é retirado, ele afunda na base e o outro gramado vem por cima. Então, quando a gente vai, por exemplo, em algum show, algum evento num gramado natural, sintético aqui no Brasil, não há essa tecnologia de você retrair, retirar o gramado de jogo e colocar uma outra superfície para esse evento e poupe o gramado de eventos que não são relacionados ao futebol, entendeu? Então, assim, é difícil dizer por que os lá de fora não usam. E eu até entendo, as condições climáticas são piores, são mais inóspitas, principalmente nos clubes europeus, lá no hemisfério norte, que o clima é mais frio. Em alguns países, você até comentou, pode nevar também. Então, assim, será que a questão aí entra aquela questão, será que ainda assim, por mais que se gaste mais para manter o gramado natural, e mesmo sabendo que lesiona mais, em média, será que ainda assim os esforços não são direcionados para manter um gramado natural de altíssima qualidade? Será que o direcionamento de investimento não é maior na parte de prevenção, gerenciamento de lesões, controle de cargas, no Departamento de Saúde e Performance? Eu não sei dizer. Eu não conheço a realidade do porquê a opção é feita pelo natural na Europa. Só que reforçando,
Essas pesquisas que eu coloquei para você avaliaram gramados sintéticos de clubes europeus de divisões A e B dos principais campeonatos do mundo. Então, a informação que a gente tem aqui, essas 20 pesquisas, 7 ou 8 são de clubes da Europa. Então, a gente não está tirando o campeonato europeu da jogada, tá? Então, é importante colocar. E não temos pesquisa no Brasil ainda. Esse é um viés grande que nós não temos ainda. A gente não sabe dizer como é que é o comportamento das lesões do futebol aqui, que temos os dois gramados. E, então, assim, é algo que a gente também, por estar na função de professor e pesquisador na área também, a gente se colocar à disposição da CBF, dos clubes, de poder fazer algum tipo de avaliação em conjunto para trazer um cenário nosso, né? São perguntas que a gente não tem resposta. Jogar nos dois gramados hoje, a gente não sabe dizer se é pior ou melhor. Pode ter um maior risco? Pode. Pode não ter? Pode. Não sei, Fernandinho. Talvez numa próxima entrevista a gente consiga trazer essas informações e os jogadores jogam em dois gramados ao mesmo tempo, de forma mista, e ver se existe alguma influência disso ou não. Hoje a gente não sabe dizer isso. Eu não tenho como vir aqui afirmar que temos alguma tendência, alguma ideia. Hoje a gente não sabe. A gente tem que assumir isso. A gente não sabe dizer se os jogadores hoje estão mais expostos ou não por jogarem nos dois. Professor, a FIFA abriu a porta para o gramado sintético. Você tem informação por quê e a título de quê? Olha, a FIFA possivelmente ela já autoriza o uso de gramado sintético e não é uma medida tão recente, ela já autoriza o uso de gramado sintético já há um bom tempo. Eu não vou precisar agora... Não, tudo bem, mas era por uma questão de intempéries, né? Neve e tal, que não nascia grama, um lugar assim. Eu acredito que o primeiro momento, Fernandinho, foi pela questão justamente de tornar a prática do futebol possível no mundo inteiro, né? Então, assim, a gente pega regiões climáticas do mundo muito frias, com neve, ou muito secas, muito quentes, o ano inteiro, e torna muito difícil manter um gramado natural em condições ideais de jogo. Então, vamos pegar aí os campeonatos hoje da Liga Saudita, no Catar, ou mesmo os campeonatos lá na Noruega, Suécia, países extremamente frios, que nevam, Rússia, que representa o campeonato russo. É impraticável, é impossível manter um gramado natural por condições climáticas. Então, eu acredito que sim, a FIFA ela autorizou esse uso do gramado sintético para que o futebol possa ser possível de ser praticado em todo o mundo, né? Num primeiro momento, eu tenho quase absoluta certeza que foi por essa razão. E importante, tá? Dizer, essa pesquisa que eu te coloquei aqui, Fernandinho, é uma pesquisa que não é independente da FIFA, tá? A FIFA tem um grande centro de pesquisa lá na Suíça que existem, acho que os maiores pesquisadores hoje de futebol e prevenção de lesões também fazem parte do grupo da FIFA de pesquisa no futebol. E até onde eu me recordo, não tem nenhum estudo específico da FIFA com seus dados aí das ligas quanto às lesões de diferença de lesões de gramado sintético e natural. Isso aí são pesquisas que são feitas assim, que eu digo uma síntese, uma revisão grande de pesquisas. Tem algumas pesquisas e alguns autores que têm vínculo com a FIFA para a parte de pesquisa, mas que analisam os dados de forma independente das ligas europeias, das ligas do mundo que fornecem informação quanto a lesões de gramados para o pesquisador analisar. Agora, num primeiro momento, sim, possivelmente foi pela questão de permitir que o futebol seja praticado no mundo todo, né? Mas, professor, o que é incoerente, que alimenta essa discussão, é que nos torneios da FIFA eles não usam o sintético. Pois é. Aí é uma tomada de decisão que talvez seja da entidade, talvez por optar em permitir um gramado que ainda é o gramado mais utilizado no mundo. Então, se a gente pegar aí, em termos de uma Copa do Mundo de clubes, como foi agora, recentemente, que foi feita num país em que as condições climáticas naquele momento permitiam usar o gramado natural. E nós temos aí clubes participantes do mundo inteiro, em que a maioria talvez ainda joga em gramado natural. Eu acredito que haja uma tendência da FIFA, não posso falar por ela, de usar gramado natural, porque é o que ainda é mais utilizado no mundo. Então, aquela coisa, o gramado natural, Fernandinho, não tem que ser demonizado, tá? Ele é o gramado que é o padrão, que é
tradicional desde que o futebol existe, entende? O que eu quero colocar muito aqui é que essa questão de culpabilizar o gramado sintético por lesionar mais é um tipo de argumento equivocado. Por exemplo, aí uma informação importante, lesões específicas de ligamento cruzeiro anterior, certo? O famoso ligamento LCA lá do joelho, tanto lesiona no futebol. E as lesões de tornozelo e pé, tornozelo principalmente, por exemplo, não tem diferença dos gramados. Então, por exemplo, lesionar o LCA ou entorcer o tornozelo, que são lesões comuns no futebol, não tem diferença nenhuma entre o gramado sintético e natural quando você avalia somente uma lesão específica, entende? Então, assim, nesse aspecto, talvez tanto faz jogar no sintético e no natural hoje em dia. Agora, quando a gente vai para lesões de coxa, de pelve e outras lesões de joelho, aí é o que tem que ter um entendimento é que a gente não pode culpabilizar o sintético por lesionar mais. Isso não significa que o gramado natural tem que ser demonizado, entende? De novo, Fernandinha, essa tomada de decisão do porquê que a FIFA usa gramado natural nessas grandes competições, aí talvez você teria que entrevistar o Fantino hoje para poder responder para você. Ô, professor, nós estamos perante aqui uma dualidade que é a evidência científica que no gramado natural, segundo essa revisão de 20 estudos importantes publicados em uma revista de renome e credibilidade internacional no mundo da medicina, diz que nos gramados sintéticos o número de lesão é 21% menor que nos gramados naturais. Então nós estamos diante aí de uma evidência científica confrontada com a tradição do futebol, de jogar no natural. Nesse braço de ferro, quem leva? Quem ganha? Essa pergunta que se a gente pudesse responder com grande certeza, eu com certeza responderia para ganhar $1 milhão, porque é uma pergunta que é tem muitas camadas, é muito complexa, é muito difícil. Talvez só essa informação quanto a lesionar menos mudar uma tradição de tantos anos de gramado natural, né? É aquela questão clássica que a gente tem de futebol jogado na década de 70 e 80 era melhor do que atualmente. Eu também já sou um pouco mais saudosista, então assim, é difícil a gente conseguir definir quem ganha. Eu acredito que hoje ainda assim ganha a questão do tradicionalismo, né? A questão do jogar o gramado natural, porque sempre foi assim, sempre foi feito assim. Ainda o mundo inteiro prefere, opta e mantém o futebol no gramado natural, e ainda assim a tradição ganha. Quer ver um exemplo? Esse tipo de pesquisa já existe há 3 anos, e talvez só agora a gente conseguiu meramente ser uma formiguinha e colocar em evidência num programa tão de grande abrangência como o seu. O senhor está dizendo que essa nossa discussão é inédita no jornalismo, na imprensa, que vem a domínio público? Eu não sei dizer. Assim, eu já tive oportunidade ano passado, através da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que eu faço parte como sócio há 21 anos. Eles entraram em contato comigo ano passado, me perguntando se poderia colaborar com a entidade sobre esse tipo de assunto. Eu já pude, ano passado, participar de outros... Mas para o grande público é a primeira vez? Olha, assim, eu já pude participar desse tipo de assunto em outras matérias escritas e até gravei para um outro veículo de imprensa essa mesma informação que estou te passando, também numa entrevista ao vivo gravada que foi feita, e depois, pelo menos quando eu vi o material assim, que foi colocado para público, esse tipo de informação ela não foi passada adiante. Pelo menos comigo, nas poucas oportunidades que eu tive de falar sobre isso, é a primeira vez, sim, que o veículo de imprensa me coloca diretamente para poder colaborar e trazer esse tipo de informação de forma aberta, sem viés, sem nenhum tipo de viés envolvido. Então, acredito que, pelo menos comigo, sim, né? É que eu acho que é porque é o desconhecimento geral dessa informação que é importante. Mais uma vez, eu repito, segundo uma análise aí de vários estudos, uma revisão de estudos científicos, o gramado sintético, o jogador tem 20% menos de lesão em relação ao gramado natural. Tendo como ponto de referência que a tradição ainda permaneça por alguns anos, a tradição que eu digo é de usar o gramado natural
em detrimento do sintético, pelo menos nas grandes ligas, nas grandes competições. A gente já viu uma Cunha entrando aí, uma abertura com o Bodo Glimt, que usa gramado na Noruega, que usa gramado sintético, participando da Liga dos Campeões, né? É uma coisa impensável. Mas partindo do pressuposto que ainda o gramado natural vai ficar em vigência há muitos anos, esse estudo pode trazer algum tipo de informação, algum tipo de orientação para se tomar um cuidado ou se criar novos protocolos de preparação física e de prevenção para os jogadores que jogam, e a maioria, majoritariamente, vão jogar em gramado natural? Já que a gente não consegue, de repente, quebrar essa barreira do gramado sintético, preservar mais o jogador, não pode servir esse estudo, já que não há rompimento dessa tradição, ele servir de base, ou melhor, de nova informação, um novo conceito na preparação e na proteção do atleta que joga no gramado natural? Olha, eu acredito que sim, Fernandinho. Eu acho que a gente é uma pesquisa recente, como eu te falei, de 3 anos. Eu acho que ela pode mudar essas barreiras em relação à informação. E quer ver um exemplo, só para poder justificar como não é algo tão novo, tá? Só para ter uma informação. Desses estudos que eu te passei, os estudos foram feitos com equipes masculinas, adultas, profissionais, de futebol masculino. Nós temos estudos que acompanharam de 2001 a 2009. 8 anos, de 2001 a 2009, as lesões entre gramado sintético e natural, elas foram publicadas em 2011. Estudos desses 20, né? Então nós temos um estudo na Europa, em futebol profissional masculino adulto, de 2011, que acompanhou lesões de 2001 a 2009 e já afirmava que o gramado natural lesiona mais que o sintético. Então não é uma informação nova. Então, assim, já tem estudos isolados que começaram em 2001. A publicação mais antiga dessa revisão é 2007. E a mais nova, 2020. Então, a gente tem a publicação de 2006. Temos a publicação de 2006, a mais antiga, e 2020, a mais nova. Então, já tem gente pesquisando isso desde 2001. Então, essa informação não é antiga. Talvez ela não é divulgada. Isso, talvez não seja tão divulgada. Eu tenho dificuldade em acreditar que esse tipo de informação não é acessível entre os nossos profissionais do futebol do Brasil e do mundo. Eu tenho dificuldade de acreditar que ela não é acessível. Mas é um pouco da minha falha enquanto fisioterapeuta do esporte, do futebol, mas enfim. Talvez, Fernandinho... Do grande público ela era desconhecida, com certeza. Do grande público. Desconhecida pode ser que sim. E dos atletas? Assim... Oi? E dos atletas? Eles têm conhecimento? Eu acho pouco provável que tenham, Fernandinho. E assim, tá tudo bem, tá? Porque onde eu quero chegar? O atleta, ele tem o seu próprio viés de confirmação. Se ele lesiona no gramado sintético, ele vai atribuir ao sintético isso, porque o senso comum ainda joga contra o sintético, entende? Então, assim, qual é a vantagem, eu acho, desse estudo? Para te responder. Ele sintetiza informação somente de futebol. Ele não mistura outros esportes de gramado. São confundidores. Quando você coloca, por exemplo, gramado sintético natural de futebol americano, o resultado muda completamente, mas é outro esporte, entende? Então, assim, aqui a grande vantagem dessa pesquisa é que ela traz só a informação de futebol. Futebol, o nosso soccer. E masculino e feminino profissional, principalmente. Que é onde está o dinheiro, é onde está o maior investimento que tem. Então eu acho que ela conseguiria, sim, se não talvez romper muito frontalmente com o tradicionalismo, mas eu pensando na minha cabeça como diretor de futebol, pensando na minha cabeça como dirigente, eu iria olhar com esses olhos e falar assim, putz, e aí? Vamos pensar no seguinte cenário hipotético. Meu clube tem gramado natural, tem gramado natural no treino, no jogo, minha equipe de saúde e performance ela é excelente, tem os processos bem instalados, faz um excelente trabalho de gestão e prevenção de risco de lesões, a fisiologia monitora a carga desses atletas, preparação física e comissão técnica é muito integrada com o departamento de saúde e performance. O cenário hipotético ideal nessa parte
de contexto das equipes que estão trabalhando para os atletas. E ainda tenho tido um índice alto de lesões em gramado natural, que é de boa qualidade. Eu pensaria, opa, será que tendo todos esses processos internos bem estabelecidos, bem eficazes, ainda assim os jogadores estão lesionando porque eu treino de gramado natural? Será que não seria hora de eu começar a pensar sobre isso? E aí eu acho, Fernandinho, que caberia, ao meu ver, como fisioterapeuta do esporte, se um atleta profissional de futebol está sob meus cuidados, e ele pergunta a minha opinião a respeito sobre isso, eu deveria, na minha opinião, informá-lo e educá-lo com o que existe maior de nível de ciência hoje, que é isso. E aí, sem viés, entende? Então, eu acho que a educação do atleta, ela deveria ser começada não agora através do profissional, mas educação não só física, funcional, desportiva, mas também de cuidados com a saúde, lá na escolinha, lá na iniciação, lá na base, e isso ser culturalmente colocado em voga, entende? A gente sabe, por exemplo, que programas preventivos ou que reduzem risco de lesão com base em exercícios são feitos assim, coletivos, né? Todos os atletas fazem trabalhos preventivos, coletivos, ali no começo do aquecimento. Quanto maior é a adesão do atleta, maior é a eficácia para reduzir a taxa de lesões. E aí, como é que eu convenço o meu atleta a fazer preventivo? Educando, mudando a cultura. Então, eu acredito que nós estamos num momento de talvez de retórica. Considerar isso para mudar a cultura, entende? É questão de informação, de diálogo. Como a audiência do Rádio é rotativa, e por falar em informação, gostaria que você, por favor, repetisse de uma maneira sucinta, é claro, para a gente não abusar demais aí do seu tempo e seu conhecimento, o estudo que diz que no gramado sintético o número de lesões é menor do que no gramado natural. Acho que isso é muito importante, professor. Então vamos lá, vamos fazer bem estético. A lesão temática reuniu 20 estudos. 18 deles analisaram gramados de terceira geração, sintéticos, versus natural, com taxa de lesões. A taxa total de lesões foi 21% menor no gramado sintético em atletas profissionais de ambos os sexos. No sexo masculino, o total de lesões foi 18% menor no gramado sintético em relação ao natural. No futebol feminino, o total de lesões foi 17% menor no gramado sintético em relação ao natural. Essas são as principais informações que essa revisão traz quanto a lesões totais, divididas por sexo ou em praticantes de futebol profissional. Muito bem. Professor, muito obrigado, professor Fabrício Rapello, professor de fisioterapia, coordenador da pós-graduação em fisioterapia esportiva da Faculdade Einstein. Eu gostaria demais de agradecer esse esclarecimento. Traz uma informação que com certeza vai ser colocada à mesa para novas discussões e também começa a derrubar o mito do gramado sintético, que era uma coisa que era muito clara e o senhor deixou isso muito transparente. Não existia estudo que garantia que o gramado sintético machuca mais. E agora existe o estudo, essa avaliação, essa revisão de que o gramado sintético lesiona menos que o gramado natural. A questão agora de sintético ou natural, como o senhor disse, é uma questão de adaptação e escolha dos próprios atletas, de quem comanda o futebol. Eu acho que a gente pode resumir, a partir daí a gente começa a ter uma nova discussão nessa situação. Não é a lesão que cria algum tipo de resistência ao gramado sintético, e sim a escolha dos profissionais que o utilizam. Posso colocar dessa maneira, professor? Eu acredito que sim, porque a preferência do atleta tem que ser ouvida. É importante, foi a primeira frase que eu disse para você aqui na entrevista, o atleta tem que ser ouvido com sua preferência, mas hoje que a ciência traz, se a gente for argumentar que a escolha por questão de lesionar mais, a ciência não avalia isso. A ciência não bate o martelo, não avaliza, não confirma esse tipo de pensamento. Fernandinho, obrigado pela oportunidade, eu agradeço demais aí a oportunidade de poder estar aqui falando para vocês, agradeço ao Capriotti também pelo contato, pela oportunidade, e espero que a gente possa trazer aqui, na verdade, a intenção de colaborar sempre com o futebol, com o nosso esporte, para avançar, sempre colaborar de forma positiva
sem criar nenhum tipo de problematização de outra esfera. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui no mundo dos esportes. Vou seguir ouvindo você todo sábado aí. Muito obrigado, professor, por partilhar os seus conhecimentos e trazer um pouco mais de luz nessa discussão que ganha muita força aqui no futebol brasileiro. Um bom final de semana, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, professor. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, um abraço a todos e estou à disposição para novas oportunidades. Muito obrigado.